história da Chica da Silva, ela é legal porque ela mostra também um pouco da história da mulher escrava no Brasil colônia. A gente não sabe exatamente em que ano que a Chica nasceu, uns dizem que foi em 1731, outros 32, mas até 35 aceita-se. E por que isso? Porque na época, você mede isso pelos documentos históricos, você contava numa vila tantas almas mais tantos escravos. Então, para você ter uma noção, um escravo não era uma alma. Então, para que você ia saber a data de nascimento de um escravo? O que isso importa, se nem alma é, né? Então, ninguém sabe e ninguém nunca vai descobrir, porque isso não está registrado em lugar nenhum. Ela nasceu em Milho Verde, que é perto de Diamantina, né, na época Arraial do Tijuco, e ela era filha também de uma escrava com um português. Ela era uma filha bastarda e nessa época isso era muito comum. E ela teve um filho com, eu não me lembro o nome todo, mas era o senhor dela se chamava Sardinha. Ele acabou reconhecendo esse filho teve herança, tudo, mas nunca foi registrado como filho legítimo. E não dá para desvincular a história da Chica da história do diamante em Minas, né? São duas histórias que acontecem muito juntas e a Chica só é o que é por conta do ciclo do diamante. E ela conseguiu, inclusive, por meio, inclusive, da influência de um grande explorador de diamantes, que era o marido dela, o João Fernandes, ela vai conseguir adentrar nessa chamada vida social do Arraial de Diamantina. Em 1734, Portugal resolveu instalar um sistema de contratação para explorar esses diamantes. Portugal instalou um sistema de contratação onde eram escolhidos pessoas da nobreza, de confiança do governo, para explorarem o diamante na região. Como isso era feito? Os contratadores eles tinham que pagar antecipadamente, então o contratador ele tinha que ter um capital inicial, tinha que ser alguém já de posses, para pagar pelos escravos que iam explorar, para pagar pelas condições de exploração e para manter isso tudo durante 4 anos, que era o período do contrato. Nós tivemos o primeiro contratador, que foi o João Fernandes de Oliveira Pai. Ele fez o primeiro e o segundo contrato. Ele vai perder o terceiro contrato para um contratador brasileiro chamado Felisberto Caldeira Brant. Mas vai haver uma perseguição violenta da família Fernandes de Oliveira com o contratador Felisberto Caldeira, até que ele perde a primazia do contrato dos diamantes, sai inclusive preso daqui. E vem o quarto, quinto e o sexto contrato, começa com o João Fernandes de Oliveira Pai e parte para o João Fernandes de Oliveira Filho, que ficou muito conhecido também por sua ligação com a Chica da Silva. E esse João Fernandes de Oliveira, ele comprou a Chica da Silva desse primeiro dono que ela teve. Comprou e logo no Natal do mesmo ano ele deu alforria para ela, que era uma coisa muito incomum. Tem mais 13 filhos com ele e a partir daí tem todo um desenlace da história dela. E aí é que vem o grande lance da Chica da Silva, porque ela é tão especial, tão diferente. Porque, como eu disse, isso era comum na época, portugueses com escravas. Isso não tinha nada demais, isso acontecia, todo mundo fazia vista grossa e era assim mesmo, ia rolando. Mas a Chica, ela conseguiu tornar isso público, ela conseguiu manter isso. Essa que é a grande diferença dela para as outras. E um ponto que acaba sendo polêmico é que ela é retratada como uma pessoa sedutora, uma pessoa dada à luxúria, uma pessoa de ostentação. E, na verdade, estudando isso pelos registros históricos, se vê que não era exatamente assim, né? Ela é muito um mito e foi realmente uma pessoa importante que fez a diferença, que virou um marco na história da mulher e da mulher negra. Então a gente tem o primeiro relato da Chica, foi um senador da República, 1868,
Joaquim Felício. E esse senador, ele foi o primeiro a contar a história da Chica, não a conheceu, isso foi por volta de 100 anos depois. Contou provavelmente baseado em relatos orais, mas na verdade é esse o primeiro relato que abriu espaço para a interpretação futura que a gente tem da Chica, né? Então, o filme do Cacá Diegues, depois a novela da Manchete, que retratavam a Chica, essa Chica toda poderosa, vem daí. Estudos mais recentes de uma historiadora da Universidade Federal de Minas, ela teve um trabalho muito cuidadoso, ela foi em todas as regiões por onde a Chica passou, foi para Portugal para ver correspondência dela com o contratador depois que ele foi embora. Então, olhando tudo isso, o que ela concluiu e que eu concordo também? Que a Chica, ela era uma mulher que ela andava muito na linha. Esse espaço aqui, meio que quase de varanda, ele é muito interessante na casa, ele é muito peculiar, porque a Chica da Silva fez questão de colocar essa parte como se fosse uma treliça, que na verdade chama-se gelosia. O motivo para isso é que do lado de cá fica a parte social, onde as mulheres não podiam frequentar nas casas. Então, para ela poder ter a liberdade de transitar por aqui enquanto as portas se fechassem, sem perder toda uma paisagem e a vida que estava acontecendo lá fora, ela colocou essa gelosia. Então é curioso porque, de certa forma, é esse lado liberto de liberdade dela. Se eu sou liberta, se eu tenho liberdade, porque eu não posso transitar e não posso ver o que eu quero. Sim, eu vou ver. Então, é bem curioso. Então, isso daqui era atribuído como sendo um elemento que vem de origem lá muçulmana, pelos ibéricos, né? Mas era um elemento de permitir a ventilação do ambiente interno da casa e de você, sobretudo para as mulheres que não podiam sair dentro da casa, porque você sabe, no período colonial a mulher não podia ir para a rua, ela tinha que ficar dentro de casa. Se ela fosse para a rua, tem que ir com o marido do lado, ou então com a mãe, enfim, se fosse menor. Então elas ficavam contemplando a rua por aqui porque elas podiam olhar tudo e não serem vistas, né? Não tinha como ela não andar na linha, senão ela não seria aceita. O que aconteceu? Ela tornou pública uma situação porque o contratador tinha muito dinheiro e era uma pessoa muito influente. Porém, isso tinha limite. Então, assim, todos os filhos da Chica, eles não eram batizados por pessoas muito influentes. Na época, casamento e batismo era tudo político, eram alianças, juntar as famílias, isso era político. E depende muito da sua influência, o tipo de aliança que você consegue. E todos os padrinhos de filhos do casal eram dali do Arraial, não era ninguém de fora, porque não conseguia. Porque fora dos limites do Arraial, essa história não era nada, e isso era um escândalo, como era sempre, né? Tanto que eles nunca se casaram. Eles viveram maritalmente, mas não se casaram oficialmente. Eu descobri que Diamantina é cheio das lendas. Em qualquer campo que você vá, com quem você conversa, você sempre encontra uma lenda. E claro que a Chica da Silva vai ficar de fora disso, né? E aí, da varanda da Chica da Silva, a gente consegue enxergar ali a igreja da Nossa Senhora.